Então, pessoal, vou esperar só mais um pouquinho para a gente poder começar a entrar, né, para as pessoas entrarem. Mas o tema de hoje é muito interessante. Vou falar um pouquinho sobre empreendedorismo e inteligência artificial. Inteligência artificial parece que é um bicho de 7 cabeças, né? Todo mundo tem medo de falar de inteligência artificial, tem medo de usar a inteligência artificial de uma maneira mais ampla, que não seja para algum tipo de brincadeira. Estou falando aí do ponto de vista profissional. Então as pessoas ainda têm muito medo de usar a inteligência artificial para a finalidade de trabalho. Então, muita gente entrando. Vou aguardar mais um pouquinho para a gente poder começar. Quem tiver algumas dúvidas, eu vou deixar mais para o final, para eu poder responder as dúvidas. Eu, na última live, contei um pouquinho da minha história, né? Minha história é muito vinculada à tecnologia, muito... a base de toda a minha história é o empreendedorismo. Eu brinco que eu comecei a empreender com 8 anos de idade, né? Então, buscava manga no sítio do meu avô e vendia na feira em troca de um passeio de charrete naquela época, né? Então, olha como é que as coisas são engraçadas, né? Hoje eu estou aqui e eu vou contar durante a live esse meu momento de empreendedorismo, ao mesmo tempo relembrando lá de 8 anos, quando eu comecei a empreender, e eu trocava, né, aquilo que eu faço hoje, que é empreender, por uma volta de charrete, que nada mais é do que o cavalo, né? Então, as coisas acabam voltando, né? Desde o início da minha vida, eu tinha 2 paixões, que era empreender e falar ou estar próximo do cavalo, né? Então, vamos começar aqui. Questão do empreender, né? A gente escuta hoje tanto falar em empreender e, basicamente, quem tem mais de 20 anos nunca ouviu falar isso na escola. Então, o primeiro passo que eu falo, o primeiro ponto que eu falo é que a gente precisa de fazer uma modificação no nosso ensino. Trazer um pouco do empreendedorismo lá para quando as crianças estão começando, né? 5, 6, 7 anos. A gente não tem educação financeira na escola, a gente não tem absolutamente nada de empreendedorismo nas escolas. E chega na fase adulta, a gente precisa de aprender isso sozinho. E como é que as pessoas normalmente aprendem a empreender? Aprendem a empreender, né? Na marra, sozinha. Por quê? Porque é caro você entrar no curso de empreendedorismo, é difícil a gente ver uma matéria bem dada na faculdade. Então, empreender quase que virou uma arte, né, no Brasil. E a gente precisa de modificar esse entendimento, que empreender é uma arte, né? A gente vai falar de empreender e como empreender com inteligência artificial. Eu acho que são os 2 pontos mais interessantes que a gente tem hoje na nossa comunidade profissional, saber exatamente como empreender em qualquer área que você tiver. Se você estiver estudando direito, se você estiver estudando arquitetura, se você estiver estudando medicina, se você não for um empreendedor, certamente você não vai conseguir levar o seu negócio para frente. É óbvio que você tem outras possibilidades, como, por exemplo, ser um empregado, fazer um concurso público. Não, o concurso público, ele vai te dar o quê? Vai te dar uma segurança, ele vai te dar, né, uma boa aposentadoria, embora hoje já não é mais como era antigamente, aquela aposentadoria integral, mas você com certeza vai ter a sua estabilidade. E é por isso que eu costumo falar que empreender não é para qualquer um. Empreender não é para aquele que simplesmente foi demitido, pega o seu fundo de garantia e fala o seguinte: amanhã eu vou montar um negócio. Ainda assim, se você não fizer qualquer tipo de estudo e estiver disposto a gastar todo o seu dinheiro do seu fundo de garantia em algo novo, num novo empreendimento, você vai fazer muito melhor se você tiver um mínimo de conhecimento
da inteligência artificial. É um sistema hoje que é muito mais do que um braço direito. Ele é uma ferramenta essencial para a gente poder conseguir montar o nosso negócio. A inteligência artificial ela vai ser utilizada não só para as crianças começarem a se alfabetizar, para os adolescentes aprenderem algo a mais do que aquilo que a escola tradicional hoje nos traz, e o adulto sem inteligência artificial ele não vai viver mais. Essa é a grande realidade. Então, por isso é que eu estou falando que a gente precisa de tratar a inteligência artificial, e um pouquinho para frente eu vou fazer esse comparativo, como um telefone. Quem é que consegue se imaginar hoje vivendo nesse mundo moderno sem um telefone celular? Então, a gente precisa de abrir a nossa cabeça e entender o seguinte: se eu quero empreender, eu preciso de buscar algo moderno. O que tem de mais moderno e mais fácil, na melhor ferramenta, é a inteligência artificial. Então é muito simples, gente. Vamos começar então falando um pouquinho sobre empreendedorismo. O que eu enxergo como empreendedorismo? A gente precisa de basicamente 3 coisas. Primeiro, visão. Segundo, enxergar as oportunidades. E o terceiro, ter coragem. Eu comecei, como eu falei, a empreender com 8 anos. Mas com 27 anos, com apenas R$500 no bolso, eu resolvi montar um escritório de advocacia sozinho. Isso é ter coragem. Faltava 2 meses para eu casar. Na época, o meu sogro, então, prestes a ser sogro, ainda brincava comigo e falava o seguinte: então quer dizer que você vai casar desempregado. Naquele momento, eu não tinha filho, eu não tinha outras responsabilidades, então eu podia arriscar. Esse é o melhor momento da gente arriscar. É quando a gente depende, quando a gente tem que sustentar somente a gente mesmo. Então é por isso que eu falo que para a gente empreender, a gente precisa de 3 características, 3 itens básicos: visão, oportunidade e coragem. Então, VOC. Se a gente juntar com empreendedorismo, vai dar você. Então, se você pegar as 4 letras que eu estou brincando aqui, visão, oportunidade e coragem, mais empreendedor, dá exatamente a palavra você. E quando eu leio essa palavra você, eu sempre vou enxergar aí uma oportunidade de empreender. Mas, pois bem, gente, quais são os tipos de empreendedorismo que a gente pode enxergar assim numa primeira análise? E isso não tem nada escrito, isso é do dia a dia. Então, empreender por necessidade, eu falo que é a melhor forma de empreender. Ou seja, a gente precisa ter uma renda, a gente então vai pensar em alguma coisa diferente, a gente vai pensar naquilo que pode trazer um retorno financeiro para a gente, dentro daquela condição que a gente tem. Qual é a sua condição? A condição de cada um é uma condição diferente. Então eu posso ter uma condição com um pouco mais de dinheiro, se eu tiver o meu FGTS, eu posso ter uma condição muito pequena, porque foi um dinheiro que eu guardei ao longo de 10 anos, eu posso ter recebido um presente, e como você pode ter apenas R$500 e resolver montar o seu escritório de advocacia. Quem não arrisca, não petisca. Já tem esse ditado bastante antigo. Então, quais são os tipos de empreendedorismo que eu enxergo? Primeiro, o empreendedorismo da necessidade, que é esse da gente precisar alguma coisa a mais, ou não ter uma outra opção e falar: essa vai ser a opção da minha vida, vai ser empreender e trazer um resultado financeiro para mim, para a pessoa conseguir sobreviver e, além disso, depois cuidar da sua família. O segundo tipo de empreendedorismo é aquele da oportunidade. Quando bate na sua porta uma oportunidade e muitas vezes a gente deixa ela passar. Eu falo que oportunidade a gente não pode deixar passar. Como eu gosto muito de cavalo, eu sempre dou aquele exemplo, Cavalo arriado passa só uma vez. Então, gente, se você que tem uma veia empreendedora, ou se você que quer montar o seu negócio,
passou uma oportunidade, não deixa ela embora sozinha. Agarra ela ali, que com certeza você está tendo um aviso que aquilo ali é para você mesmo, que é para você mesmo, e você não pode deixar essa oportunidade passar. A terceira é o empreendedorismo social. É aquela que as pessoas já têm um emprego, mas ela quer fazer algo para a população. Então, você pode juntar o seu emprego ou a sua empresa, né, e criar alguma coisa social, que é um negócio muito interessante. Eu estou montando uma ONG agora, até o mês que vem eu vou trazer para vocês essa novidade da minha nova ONG, né, uma ONG obviamente ligada ao mundo jurídico. Então, em dezembro eu vou trazer essa novidade que eu estou aí empreendendo no meio social. E uma quarta forma de empreender, que eu costumo falar que é muito interessante, é o empreendedorismo agregado. O que é isso? Eu tenho o meu emprego, eu tenho a minha ocupação, mas eu quero empreender. Então eu vou começar o meu empreendimento de maneira agregada. Eu não vou largar o meu emprego, vou começar ele pequenininho e se ele der certo, ótimo, vou virar um empreendedor, vou apostar todas as minhas fichas ali e com certeza pode ser uma grande oportunidade de crescimento, né? Então, nós já falamos aí sobre, né, a necessidade, quais são os itens essenciais para um empreendedor, que é a visão, oportunidade, coragem, e agora os tipos de empreendedor que eu enxergo, né? A necessidade, a oportunidade, o empreendedorismo social e o agregado. Então, gente, o mais importante que eu vejo quando a gente fala de empreendedorismo é a gente falar sobre oportunidades. Não ter medo de abarcar aquilo que a vida está te trazendo, né? E empreender com simplicidade é muito mais fácil do que a gente criar uma série de pré-requisitos. Empreender é mais ou menos o seguinte: quando a gente quer emagrecer, a gente começa, não, hoje é sexta-feira, eu não vou começar a fazer um regime hoje não, né? Não, vou deixar para a semana que vem. Parar de fumar, não, eu vou parar de fumar depois do Natal, né? Empreender é mais ou menos a mesma coisa. Não tem uma hora para a gente começar a empreender. Empreender é oportunidade, é coragem, é a gente ter uma visão de um negócio, ainda que seja um negócio muito pequeno. Os maiores empresários do mundo, se a gente pegar Bill Gates, se a gente pegar, né, o fundador da Amazon, Tesla, né, todos os gigantes hoje que a gente tem, as pessoas mais ricas do mundo, elas começaram com um negócio muito pequeno. E muitas vezes a gente fala o seguinte: não, esse negócio é tão pequeno que não vai dar certo. Eu vou falar o seguinte: se eu não tivesse absolutamente nada, hoje eu começaria a empreender com um carrinho de picolé, um carrinho de pipoca, né? E esse carrinho de pipoca, vocês podem ter certeza que eu ia ter em 2 meses o segundo carrinho de pipoca, depois o terceiro carrinho de pipoca, o quarto carrinho de pipoca, e eu ia fazer dinheiro com o carrinho de pipoca. O que eu acho é que a gente não pode colocar tantas dificuldades feito a gente coloca quando a gente vai falar de empreender. A gente precisa superar todos os desafios. Os desafios, eles são diários, tanto na nossa vida pessoal quanto na nossa vida profissional. E por isso que eu falo, e eu nunca vi nada escrito a respeito do empreendedorismo agregado, que é aquele que você faz junto com a sua atividade atual. Porque você não precisa perder o que você tem para começar um novo negócio. Para vocês terem uma ideia, o Brasil é considerado um dos países mais empreendedores do mundo. Nós temos hoje em torno de 90 milhões de pessoas que são ou podem se tornar empreendedores nos próximos 3 anos. Hoje, 30% do PIB, que é o Produto Interno Bruto, que é tudo que o país arrecada, vem de onde? Das micro e pequenas empresas. Então, o nosso país, 1/3 do nosso país, ele roda basicamente através dos pequenos empreendedores, daquelas pessoas que faturam até 5 milhões de reais por ano.
Então, o interessante é a gente falar o seguinte: por que que eu não vou começar a empreender? Por que que eu vou deixar essa oportunidade de lado, deixar para a semana que vem, deixar para o ano que vem, se eu tenho todas as oportunidades? E aí vem os questionamentos, né? Então, os primeiros questionamentos que a gente tem é o seguinte: mas como é que eu vou fazer um plano de negócio? O primeiro negócio que eu montei, eu não fiz plano de negócio, eu não fiz análise de mercado, eu não sabia se ia dar certo. E era exatamente assim que funcionavam as coisas. Mesmo assim, eu tive coragem, superei os desafios, e o maior desafio que a gente tem é a gente mesmo, né? É o nosso medo, né? É a gente ficar pensando, e se não der certo? Não vamos pensar se não der certo, não. Vamos pensar o seguinte: vai dar certo, né? E aí eu vou contar uma historinha muito interessante. Quando eu estava no Rio Grande do Sul, passei lá 7 dias ajudando as pessoas na enchente. E uma coisa que mais me marcou foi uma noite fria, 400 pessoas dormindo dentro de um galpão, né, que era um galpão de uma escola. E eu comecei a escutar do lado de fora uma cantoria. E era um grupo de evangélicos cantando com as pessoas que tinham perdido tudo. E a música era mais ou menos assim: tudo vai dar certo. Então, gente, imagina o seguinte: a pessoa que perdeu tudo, está num abrigo, com uma roupa do corpo, um lençol, um cobertor e um travesseiro, e ela falando o seguinte: vai dar certo. Né? Imagina a gente que tem uma condição mínima para empreender, por que a gente vai falar que vai dar errado? Então a gente precisa ter uma força interior para falar o seguinte: isso vai dar certo. E vou contar um segredo para vocês. Eu estou montando a minha 13ª empresa, que vai ser uma empresa de curso para jovens empreendedores. Meu objetivo não é fazer fortuna com essa empresa, mas é trazer um pouco da minha experiência de empreendedor para aquelas pessoas que têm uma dificuldade, para aquelas pessoas que têm medo de empreender. A gente precisa, de novo, repetindo, superar os nossos desafios. Vamos começar superando os desafios. E como é que a gente começa a empreender, então? Hoje é muito mais simples. A gente tem inúmeras ferramentas de inteligência artificial. E aí, então, para quem entrou agora, a gente vai falar sobre empreendedorismo com inteligência artificial. Moçada, essa é a parte mais interessante da nossa live, que eu vou mostrar para vocês que inteligência artificial é tão simples quanto a gente ligar um telefone. Vamos imaginar o seguinte: lembra da época em que você comprou o seu primeiro telefone ou que você ganhou o seu primeiro telefone? Né? Ligar o telefone, entrar ali nos programas, não era complicado? Era, mas você aprendeu. Então a inteligência artificial, a gente vai começar da mesma maneira, de uma maneira muito simples. A gente vai no Google, e olha só, já estou falando de tecnologia, hein? A gente vai no Google e vai procurar um sistema de inteligência artificial. A inteligência artificial, ela nasceu em 1950, no final da década de 50. Ou seja, a inteligência artificial já é quase uma vovozinha. Ela tem quase 70 anos já. Só que a inteligência artificial ela precisava de 4 itens para que ela de fato funcionasse. Que eu falo que são os 4 Vs. Velocidade, veracidade, variedade e volume. Hoje a gente tem computadores muito rápidos. A gente tem o Google, que tem um volume de informação muito grande. A gente tem a veracidade, que a gente precisa de entender o que a gente vai querer fazer para poder entender se aqueles dados são corretos. E aí a gente tem uma máxima no inglês, dentro da parte de tecnologia, que é o seguinte: shit in, shit out. Ou seja, se a gente colocar só porcaria na nossa máquina, só vai sair porcaria. Então a gente precisa dessa veracidade dos dados. E variedade. Sem variedade a gente não chega a lugar nenhum. Né? Então a gente já tem isso pronto, de graça para você. Aonde? No Google. Então nós vamos entrar no Google e vamos procurar lá um sistema de inteligência artificial. Muita gente acha que o sistema de inteligência artificial surgiu agora, com o ChatGPT em 2022, quando a inteligência artificial passou a ser acessível para todos os réis mortais, né? Para todas as pessoas de uma maneira muito simplificada.
Então você pode entrar lá no ChatGPT e conversar com o chat. O primeiro conselho que eu dou para você é o seguinte: você tem que entender que a inteligência artificial, vou dar um exemplo do ChatGPT, que é o mais simples, mais acessível, de graça, é simplesmente você baixar esse aplicativo no seu computador. Você vai passar a conversar com esse ChatGPT, com esse chat, de uma maneira muito simples e muito explicadinha. Por quê? O chat também ele está começando a entender o português, ele está começando a entender o seu negócio. Então, quanto mais você explicar, melhor vai ser a resposta que esse sistema de inteligência artificial vai te trazer. Eu faço a comparação seguinte: sistema de inteligência artificial é como uma criança ou como uma outra pessoa que fala a língua portuguesa, mas mora ou em Portugal, ou em Angola, ou um outro país que fale a língua portuguesa. Quando a gente vai para um outro país que fala a língua portuguesa, como é que nós temos que comunicar? De uma maneira muito simples, muito explicadinha, devagar. Então, o primeiro passo, quando você abrir a inteligência artificial, você vai ter que fazer um comunicado com o seu chat. O comunicado é mais ou menos assim: oi, chat, eu queria que você se apresentasse para mim como um consultor de uma nova empresa, com uma experiência de um consultor de 20 anos. Ou seja, então você já está definindo qual o papel que o chat vai ter na sua consultoria. Você também pode chegar para o chat e falar o seguinte: ô chat, eu tenho a intenção de montar uma clínica de beleza e eu queria que você me desse dicas ou uma formatação de uma empresa como se fosse um cabeleireiro que morasse em Belo Horizonte há 30 anos. E qual é a resposta que ele vai te dar? Ele vai te dar uma resposta tão completa quanto a sua pergunta. Essa pergunta que a gente faz para a inteligência artificial, para o sistema de inteligência artificial, é o chamado prompt. O que é o prompt? É a forma como a gente pergunta para um sistema de inteligência artificial. Gente, todo mundo, quando usou o Google pela primeira vez, obtinha respostas que não eram eficientes. E por que essas respostas não eram eficientes? Porque a pergunta era muito mal feita. A gente está vivendo uma nova geração da tecnologia. Então a gente teve a revolução, todas as revoluções, depois a gente teve a revolução do computador e agora a gente vai ter uma revolução da inteligência artificial que vai mudar a vida de todas as pessoas. Então, independente de você ter uma loja de roupa, de você ter uma clínica médica, você precisa de colocar a inteligência artificial para trabalhar para você. A inteligência artificial é um funcionário que não recebe no final do mês, não reclama, não faz fofoca, embora tenha o conhecimento de tudo que você puder imaginar. Imagina aquele fofoqueiro que trabalha na sua empresa, que sabe de tudo. Só qual que é o grande problema? Ele faz tanta intriga ali dentro da sua empresa que a gente acaba não dando conta do fofoqueiro, não é isso? O sistema de inteligência artificial, ele sabe de tudo da vida de todo mundo. Então o que a gente faz? A gente vai lá e vai captar todas essas informações, a gente vai absorver todas essas informações de uma maneira gratuita. Então é como se você pudesse imaginar o seguinte: qual é o melhor profissional que eu conheço na minha vida? É o fulano de tal que trabalha com meu pai, ou é o meu tio. Gente, o sistema de inteligência artificial pode ser o melhor funcionário da sua empresa. Como é que a gente vai fazer isso? Primeiro passo é a gente fazer as perguntas certas, que é construir o prompt de maneira correta. Segundo passo é a gente começar pelo comecinho lá da empresa que a gente quer montar. Nós estamos falando de empreendedorismo com inteligência artificial. Então o que nós vamos perguntar? Chat, eu gostaria de montar uma loja de roupas. Qual é o melhor local em São Paulo para eu montar uma loja de roupa na rua? Ele vai fazer uma análise e vai começar a te perguntar: qual o tipo de roupa?
Se você já fornecer todas as suas perguntas, as respostas para ele, ele já vai te dar isso imediatamente. Não, eu quero montar uma loja de roupa de ginástica. Ou então você pode perguntar para ele o seguinte: chat, se eu montar uma loja de roupa de ginástica na Consolação, é uma boa? Existem muitas lojas de roupa lá? Não. Ele vai responder que não, ou que sim. Olha, chat, eu queria montar uma loja de venda de CD lá na 25. O que você acha? Não, lá tem 1 milhão de lojas, você não vai conseguir montar. Então, ou seja, a gente vai começar a fazer as perguntas do início de uma empresa. Depois, o que a gente pode fazer é pedir ao sistema de inteligência artificial que você escolher. Existem vários sistemas gratuitos em todas as áreas da empresa que você precisar. Você tem sistema de inteligência artificial na área financeira, que quase ninguém usa. Você tem sistema de inteligência artificial para melhorar a sua área de marketing ou para montar uma área de marketing no seu negócio. Você tem um sistema de inteligência artificial para te ajudar na área jurídica. Então, contratos hoje, quase todos os contratos podem ser realizados por inteligência artificial. E você vai pegar um advogado e vai te ajudar a verificar se aquele contrato que foi elaborado pelo sistema de inteligência artificial, ele atende os nossos requisitos da legislação brasileira. Então, o que a gente vai fazer? A gente sempre vai entender que a inteligência artificial ela é nada mais, nada menos do que uma ferramenta para o nosso negócio. A inteligência artificial ela não vai tomar o seu emprego, desde que você seja um craque na utilização da inteligência artificial. Se você não souber usar e você fizer um trabalho braçal, com certeza o sistema de inteligência artificial vai tomar o seu lugar. Como é também, gente, vou dar um exemplo meio bobo aqui, né? Um profissional que lá na década de 70 apertava parafuso. E você perguntava para ele o seguinte: o que você faz? Aperta parafuso. Mas o que você vai fazer amanhã? Não, eu vou apertar parafuso. E daqui a 10 anos? Não, eu vou apertar parafuso. Só que essa pessoa esqueceu que lá no Japão já existia um sistema que era automático para apertar parafuso, feito aquele que tinha na Fórmula 1. Que com 3 segundos ele apertava um parafuso. Então o sistema de inteligência artificial, que já é utilizado nas maiores potências do mundo de uma maneira bem corriqueira, ele vai chegar no Brasil. E aí a nossa pergunta é o seguinte: o que eu faço hoje que o sistema de inteligência artificial não consegue fazer? Então, onde é que eu coloco a humanização do meu serviço de uma maneira tão diferente que uma máquina não vai conseguir preencher esse meu lugar? Esse é o questionamento que a gente precisa. Mas voltando aqui, como montar uma empresa com inteligência artificial. Então, a gente pode começar pelo local. O sistema de inteligência artificial vai te falar onde é o melhor local para você montar o seu negócio. Se aquele negócio que você está montando é um negócio que pode ser rentável ou não. O sistema de inteligência artificial também pode te ajudar a montar um plano de negócio. Se você colocar lá na internet, inteligência artificial, plano de negócio, ela vai te dar mais de 10 sistemas de inteligência artificial que podem te ajudar a montar um novo negócio. Que podem te ajudar a montar um business plan do seu novo negócio. Marketing. Antigamente a gente precisava de contratar uma empresa de marketing, né? Hoje o sistema de inteligência artificial faz o seu site, faz o seu chatbot, para quem não sabe, chatbot é uma resposta automatizada, como se fosse um WhatsApp automatizado. Então, hoje, para quem tem, por exemplo, uma loja de roupas femininas, né, ao invés da sua funcionária ficar ligando para as suas clientes, o que a gente pode criar? Com um sistema de inteligência artificial, ele vai buscar todas as suas clientes nos Instagrams dela e vai ver lá o seguinte: essa pessoa usa muito biquíni e saia, porque certamente ela mora numa cidade de praia, por exemplo.
Né? Então, o que, que você vai oferecer para ela? Biquíni, saia e roupa de calor. Não faz o menor sentido você oferecer um casaco de couro para uma pessoa que mora numa cidade como Jequié, no interior da Bahia, que lá faz 40 graus o ano inteiro. Né? Então, voltando, a gente tem sistema de inteligência artificial para montar a sua empresa, para verificar onde é o melhor lugar na sua cidade para poder montar aquele negócio, para montar, te ajudar a montar um business plan, para te ajudar a cuidar do financeiro, para fazer grande parte da sua área de marketing, para te ajudar no pós-venda, né? Se você for vender picolé, se você for vender roupa, se você for abrir uma marcenaria, existem sistemas de inteligência artificial que vai fazer esse serviço para você. Não é você mais o dono que precisa ficar ligando para o seu cliente para saber como foi a experiência dele. Hoje em dia, ninguém quer mais comprar serviço ou produto. Hoje em dia, a gente compra experiência. E por que é o bacana da gente comprar experiência? Porque sempre, seja o serviço, seja o bem, né, o produto, a gente está comprando com algo agregado. Hoje, existem tantas empresas, a concorrência é tão grande que a gente precisa de oferecer algo a mais para o nosso cliente. Né? Vou dar um exemplo aqui na área jurídica. Estão me perguntando aqui de um exemplo na área jurídica. Né? Como é que eu montaria hoje um escritório sozinho? Né? Primeiro eu faria a seguinte pergunta. Chat, quantos profissionais do direito na minha cidade atuam com essa ou com aquela atividade do direito? Né? Einstein já falava uma coisa muito interessante, que a maior dificuldade que a gente tem não é a gente descobrir as coisas, é saber como perguntar as coisas. Então a maior dificuldade que a gente tem na inteligência artificial é exatamente a mesma quando o Google apareceu. Como é que eu vou perguntar para esse tal de Google uma informação qualquer? Hoje todo mundo entra no Google e sabe conversar com ele. A inteligência artificial ainda te coloca uma barreira. Por que coloca uma barreira? Porque parece algo extremamente complicado. E não é, gente. Passem a utilizar a inteligência artificial, o ChatGPT, agora tem o ChatGPT 4, de uma maneira cotidiana. Ao invés de usar o Google, passa a usar o ChatGPT. Vocês vão ver como a vida de vocês vai melhorar assim, de uma maneira impressionante. Ontem, segunda-feira, eu fiz uma palestra sobre inteligência artificial na OAB do Tatuapé, lá em São Paulo. Olha que interessante. Na semana passada, eu pedi ao chat, que não era o ChatGPT, mas um outro sistema de inteligência artificial, para fazer uma palestra no PowerPoint para mim. Gente, com 45 segundos eu tinha a palestra pronta. Eu peguei aquela palestra pronta, coloquei dentro do formato que eu gosto, fiz algumas alterações e com menos de uma hora eu estava com a palestra de 15 slides pronta, prontinha. Você sabe quanto tempo eu gastava para fazer uma palestra dessa? Uma tarde inteira. Então com uma hora eu fiz uma palestra com um sistema gratuito, né, com um sistema gratuito, por inteligência artificial, eu fiz uma palestra que eu gastei 1h30 para fazer. Né, ao passo que, antigamente, eu gastava quase que um dia inteiro para poder fazer essa palestra. Então, gente, hoje a gente não consegue mais desvincular a nossa atividade da inteligência artificial. Pesquisem um pouquinho sobre qualquer tipo de inteligência artificial que você precisar. Entenda, tira a palavra inteligência artificial, entenda o seguinte: preciso de um braço direito na área de marketing. Procura na internet, inteligência artificial, marketing. Eu preciso de um braço direito na área da controladoria da minha empresa. Procure inteligência artificial, controladoria, empresa, venda de veículos. Ele vai te dar. E aí você vai então aprendendo a fazer as perguntas
que é exatamente para quem entrou agora, né? O questionamento que a gente faz para a inteligência artificial chama prompt. Quanto mais refinado o seu prompt, quanto mais informações você trouxer ao seu sistema de inteligência artificial, quanto melhor o seu prompt, melhor a resposta do sistema que você escolheu de inteligência artificial. Então, nessa palestra que eu dei ontem, por exemplo, eu fiz 2 prompts diferentes. O primeiro que eu fiz foi o seguinte. Chat, ontem uma pessoa bateu no meu carro e eu queria entrar com uma ação contra ele. Ele me responde assim: posso te dar algumas dicas, mas eu não posso fazer petição porque eu não sou advogado. Aí eu fiz um segundo prompt, né? Chat, ontem uma senhora chamada fulana de tal, CPF tal, bateu no meu carro às 18 horas, tal. Eu, na rua tal, endereço tal, eu preciso de uma ação, preciso de uma inicial para eu entrar na justiça contra essa pessoa. O valor dos orçamentos ficaram em R$ 3.400, ou seja, abaixo de 40 salários mínimos. Eu não preciso de advogado. Você pode fazer uma petição inicial para mim? Quem quiser ter a certeza de como é que funciona, pega esse exemplo, fala de uma batida na traseira e vocês vão ver que em menos de 1 minuto você recebe uma ação pronta. Então é por isso que eu falo que todos nós, advogados, seja o profissional do direito, o médico, o comerciante, o marceneiro, ele vai precisar ter esse braço, esse melhor funcionário que é o sistema de inteligência artificial ao seu lado. O que eu costumo dizer é o seguinte: todos nós sabemos ligar um telefone ou um computador, não sabemos? Ninguém tem dúvida disso. Então eu vou te dar a dica. Ligar o telefone é como você buscar no Google um sistema de inteligência artificial. Tá fácil? Facílimo, né? Achou o sistema de inteligência artificial que o Google te indicou. Entra lá e converse com ele como se fosse um novo funcionário da sua empresa que tem apenas 6 anos de idade. Explique para ele as coisas bem devagarzinho, de uma maneira bem simples, que ele vai te dar as melhores respostas que você pode ter nessa vida. É claro que você precisa entender do seu negócio, né? Até mesmo para você fazer uma avaliação. Isso está correto ou isso não está correto, né? E assim você vai, então, refinando tudo aquilo que você precisar para sua nova empresa. Eu estou falando de uma maneira muito genérica, mas lembrando para quem entrou agora que nós estamos falando de empreendedorismo e inteligência artificial para pequenas e médias empresas. O bacana é que a gente consegue montar uma empresa hoje sem qualquer consultoria, simplesmente sabendo utilizar de uma maneira dinâmica, de uma maneira interessante, um sistema de inteligência artificial. Eu vou deixar amanhã no meu Instagram várias dicas por área: marketing, financeiro, busca de clientes e etc. Várias empresas que têm aplicativos de inteligência artificial de maneira gratuita. Então, gente, voltando mais um pouquinho, não tenho medo de empreender. Eu comecei o meu negócio com R$500 no bolso, montei o meu escritório de advocacia, que foi minha primeira empresa. Faltava 2 meses para casar. Então, ou seja, eu já fui um pouco maluco, né? Não fiquem com medo de montar hoje o seu negócio. Por quê? Porque a quantidade de ferramenta que a gente tem disponível na internet de maneira gratuita é surreal. Basta você deixar de entrar no Instagram por 2 horas e começar a brincar com a inteligência artificial por 2 horas apenas, que você vai ficar um craque da inteligência artificial. E se você tornar um craque da inteligência artificial, a chance do seu negócio dar errado é praticamente zero. Porque você vai ter o seu braço direito para montar, para acompanhar e para crescer o seu negócio. Então, se você tiver coragem, se você não tiver medo,
Se você estiver disposto a trabalhar e for resiliente, você pode saber que você vai ser um grande empreendedor. Essas são as características básicas para quem quer crescer hoje em qualquer área. Não existe aquele negócio de falar o seguinte: ah, mas tecnologia é só para quem sabe de tecnologia. Não. Faça a comparação do seu telefone com o sistema de inteligência artificial. Aprenda a ligar. Depois você vai aprender a usar o seu WhatsApp. Depois você vai aprender a usar o seu Instagram. Depois você vai aprender a postar vídeos no seu Instagram. Né? Minha mãe tem 76 anos. Hoje minha mãe, eu falo que é quase que uma blogueira, porque todo dia ela me manda um vídeo no Instagram. Olha que interessante, olha o que eu recebi. Será que isso é verdade ou não é verdade? E agora ela já está com essa visão mais crítica, né? De passar a avaliar se aquilo que ela antigamente mandava é ou não é verdadeiro. E é exatamente o que a gente tem, a grande preocupação que a gente tem com o sistema de inteligência artificial, que ele te forneça as informações corretas. Vou dar um exemplo de um perigo que a gente tem com o sistema de inteligência artificial. Por exemplo, se eu entrar lá na casa do meu irmão, entrar na Netflix dele e começar a buscar somente filmes de criança ou filmes de guerra, e fizer isso uma tarde inteira, pesquisar uns 200 filmes de criança e uns 200 filmes de guerra, sabe o que vai acontecer? O sistema de inteligência artificial lá do Netflix do meu irmão vai fornecer para ele somente filme de criança e filme de guerra. Então a gente precisa de trazer muitas informações corretas, e por isso que eu falo que dentro dos 4 Vs da inteligência artificial, que é velocidade, volume, veracidade e velocidade, volume, variedade, a gente precisa, o mais sério é que a gente traga para o nosso sistema de inteligência artificial a veracidade. Porque se eu entrar como se fosse meu irmão na Netflix dele, né, e fizer ali buscas que não condizem com o gosto dele, ele vai me fornecer respostas erradas. Então, para empreender utilizando inteligência artificial, a gente também precisa ter essa consciência. A gente precisa de fornecer dados corretos. Um pouco mais para frente, eu vou fazer uma outra live sobre inteligência artificial no 2º grau de complicação para quem quer empreender. E a gente pode também fornecer todos os nossos dados para que o sistema passe a avaliar junto com você como é que está a sua empresa, sem que ele divulgue aqueles dados para terceiros. Porque o grande segredo da inteligência artificial, como eu falei, um deles é o volume. Então ele pega todo o volume de dados que ele tem no sistema dele, como também no Google, e consegue compreender e criar. Então, gente, para quem não tem uma afinidade muito grande com esse sistema de inteligência artificial, a gente precisa de entender que é exatamente o que Alan Turing, lá em 1958, perguntou. Será que um dia um computador vai conseguir responder tudo aquilo que eu perguntar para ele, mas com ideias dele? O sistema de inteligência artificial, ele não é um sistema que vai lá e busca uma resposta pronta. Ele não busca a resposta pronta, ele cria a resposta dele. E esse que é o grande barato do sistema de inteligência artificial. A gente não tem cópias de resposta. Se você perguntar a mesma pergunta para vários sistemas, ele vai te trazer respostas diferentes. Ah, mas essas respostas então estão erradas? Não. Depende da pergunta, depende do prompt que você fizer para ele. Quanto mais perfeito o prompt, mais refinada vai ser a resposta que o sistema de inteligência artificial vai te trazer. Né? Então, gente, sempre lembrando, né, para que a gente tenha um prompt perfeito, a gente tem que então entender que o sistema de inteligência artificial é uma criança ou é uma pessoa que fala uma língua portuguesa, mas de outro país. Fale de maneira bem clara, bem explícita, e não como a gente fala hoje, né? Hoje, se você vai conversar com uma adolescente de 19 anos, como é o caso da minha filha,
ela te responde uma pergunta que você faz em 4 linhas com três letras. Né? A gente não, às vezes, nem consegue entender o que ela está respondendo. No sistema de inteligência artificial, a gente precisa de explicar nos mínimos detalhes tudo aquilo que a gente quer como resposta. Né? Então, moçada, 2 conselhos que eu dou. Primeiro, o seguinte: empreenda. Não deixe o tempo passar. Né? Não deixe a oportunidade passar. Tendo muito dinheiro ou pouco dinheiro, não faça absolutamente mais nada de investimento sem um braço direito que se chama inteligência artificial. Você não sabe tudo, eu não sei tudo, e hoje todas as minhas reuniões eu tenho um sistema de inteligência artificial aberto. Por quê? Quando eu tenho alguma dúvida, eu pego aquilo que foi falado na reunião, transformo aquela gravação de voz em dados e eu pergunto para o sistema de inteligência artificial: o que você acha desse assunto? Como é que você acha que um consultor experiente com 30 anos de prática resolveria essa questão? A gente precisa de estar aberto a ouvir a opinião dos outros. E hoje você tem um grande amigo que é um sistema de inteligência artificial, você tem um grande funcionário que não te custa absolutamente nada, que não vai divulgar os seus segredos para ninguém. Né? Claro que você precisa tomar os seus cuidados, né? Porque, como eu já falei, a inteligência, o computador aprende com os exemplos, e se a gente falar que a gente não quer que aquilo fique resguardado, ele com certeza vai utilizar daqueles nossos dados para outras consultas. Então, pessoal, usem e abusem do sistema de inteligência artificial, seja no seu trabalho, seja na sua empresa, seja na empresa que você está pensando em constituir ou empreender. Por quê? Não tem nada melhor do que empreender, não tem nada mais gratificante do que empreender, não tem nada mais gostoso do que a gente voltar para casa e falar o seguinte: é meu, fui eu que fiz, acertei muito, errei muito, mas vou continuar tentando. É assim que a gente faz para crescer uma empresa. Estamos chegando aí no final da live, e quem tiver algum tipo de questionamento, né, eu estou aqui para responder nos próximos 3 minutos, ou então mande as suas perguntas no meu inbox, que eu vou trazer todas as respostas para vocês nas próximas lives que a gente for fazer. Até fevereiro, então, podem contar com mais uma empresa de curso para jovens empreendedores. Nós vamos ter aí no nosso país, e vai ser uma empresa focada basicamente em tecnologia. Se hoje qualquer um de vocês me perguntar o que eu faço para me dar bem na minha vida profissional, eu vou falar qualquer coisa com tecnologia. Se você for um arquiteto, certamente faça arquitetura com tecnologia. Se você se formar em medicina, faça medicina com tecnologia. Se você for um advogado, aprenda a tecnologia. Hoje você não precisa mais ser aquele profissional que vai fazer um mestrado em direito civil. Hoje eu prefiro contratar um profissional que é formado em direito, com uma grande experiência em tecnologia, do que aquele que tem mestrado, doutorado e pós-doutorado em direito civil, por exemplo. Por quê? Porque os nossos clientes nos cobram a tecnologia. E você realmente, você também vai ser cobrado em tecnologia. Aprenda a tecnologia, não tenha medo de empreender. Esse é o conselho que eu dou nessa noite, terça-feira, a todos vocês. Grande abraço, moçada. Aguardo aí então as perguntas e vou responder todas no meu inbox, ok? Um grande abraço.